Luísa Martins, eu não percebi nessa fala do ministro Flávio Dino muito entusiasmo com essa alternativa da conciliação, não. Até ele usa... O ministro é muito criativo, né, no vocabulário, e aí ele fala, olha, se está impossibilitado o Supremo de decidir na letra fria da lei, que vá por esse caminho, ele chama de inovação da Constituição. E aí as críticas já começam a pesar sobre o Supremo Tribunal Federal, Luísa, voltando um pouco no que a gente conversava na análise anterior, já que o que os ministros têm dito a todos nós nos bastidores é que há argumentos jurídicos, ou seja, o governo está respaldado pela lei, os argumentos apresentados pelo governo até aqui, eles podem ser considerados. Há mais de um precedente na Suprema Corte, acredito por 3 ocasiões, são citadas pelos ministros situações em que a derrubada de decreto foi considerada inconstitucional, mas para além disso, os ministros também dizem abertamente nos bastidores, Luísa, é claro, que ao tomar essa decisão, eles vão acabar decidindo por uma briga política que poderia ser resolvida entre os 2 poderes implicados diretamente nessa discussão. Executivo e Congresso Nacional. Mas, por outro lado, Luiz, os argumentos que começam a surgir, eu recebi até considerações enquanto nós duas conversávamos agora há pouco, de um ministro, dizendo o seguinte, ora, se não quer se existe argumento jurídico para tomar essa decisão, que vá pela via jurídica, porque a conciliação acaba, de alguma forma, respaldando esse desconforto que os ministros do Supremo vêm expondo, de que estão agindo como linha auxiliar do governo. Ou seja, a conciliação acaba sendo uma via política adotada pelo Supremo, Luísa. Pois é, Tainá, a questão toda é que, por mais que a conciliação ela alimente de alguma maneira e deixe viva, digamos assim, deixe vivo esse embate que tem havido entre o Congresso e o Palácio do Planalto, enquanto não se chega em uma solução, ainda assim, para os ministros que eu consegui ouvir, né, a respeito desse tema, seria uma alternativa que deixaria o Supremo numa posição de menos protagonismo nesse conflito entre os poderes, né? Porque a gente sabe que se houver uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, eventualmente referendada em plenário, mas uma decisão do relator, uma das partes vai ficar insatisfeita, não tem jeito, né? O único jeito de fazer com que as 2 partes fiquem minimamente contentes com o resultado é abrir uma mesa de conciliação, é tentar se chegar a um acordo. O próprio ministro Flávio Dino já se utilizou desse expediente em algumas ocasiões. Ele abriu audiência de conciliação sobre emendas parlamentares, salvo engano, teve conciliação também, enviou para esse núcleo de conciliação ações envolvendo, por exemplo, proteção ao meio ambiente. No caso mais recente sobre os serviços funerários em São Paulo, também houve um encaminhamento por uma tentativa de conciliação. E lembrando, né, a abertura de uma conciliação, se isso acabar se concretizando, ela não impede que, se houver um entendimento, né, ali no meio do caminho, de que, de fato, é preciso haver uma decisão, o Supremo pode decidir. Agora é isso, uma decisão acaba colocando o STF como um protagonista nessa briga que, no momento, está resumida ali entre o Congresso e o Executivo, né, entre o Legislativo e o Executivo. O Supremo não queria entrar nessa briga, mas provocado, tem 3 ações a esse respeito na Corte, todas com o ministro Alexandre de Moraes como relator. O Supremo precisa dar uma resposta, né? Prosseguir com o andamento dessas ações. E a possibilidade do acordo, de uma conciliação, ela é comentada ali como o melhor cenário, o cenário ideal, vamos colocar assim, porque o Supremo não deixaria de atuar, marcaria sua posição, seria um intermediador na busca por esse acordo, e em um acordo que, obviamente, respeitasse ali os limites da Constituição.
Mas sem dar uma decisão de cima para baixo, dizendo, afinal de contas, qual que tem que ser o futuro, né, do decreto do IOF. Juridicamente, a gente vai falar disso mais para frente também, tem argumentos do Supremo no sentido pró-governo, no sentido de que é uma prerrogativa do Executivo aumentar a alíquota do imposto e que não teve nenhum tipo de excesso ou abuso desse poder regulamentar que justifique uma derrubada pelo Congresso Nacional. Os ministros até falam que o Congresso, na verdade, usou o projeto de decreto legislativo com uma espécie de desvio de finalidade ali, para fazer meio que um controle político dos atos do governo federal e que isso viola o princípio da separação dos poderes. Então, a discussão é muito delicada. De qualquer maneira, a conciliação ela é vista como, sob esse aspecto, né, de manter vivo esse embate, manter esse desconforto no ar até que se chegue a uma solução, mas uma decisão, né, que desagrade 100% uma das partes é considerado um cenário pior para o Supremo, que quer ficar mais fora dos holofotes em relação a essa briga.